Então vamos lá, o pessoal vai chegando, a gente vai agradecendo todo mundo que participar dessa live. Então pessoal, boa noite, muito obrigado por vocês estarem aqui para a gente falar um pouquinho sobre o livro e já fazer o agradecimento, né? Tem aqui o livro na minha mão, A Ratoeira de Beto. Agradecer a Amanda, que todas as vezes que eu chegava eu escrevi o livro, aí depois eu pedi para que ela revisasse. E as revisões dela, não só gramaticais, mas também muitas conexões de parágrafo para poder ficar uma linguagem uma leitura mais fácil. Então eu agradeço muito minha esposa Amanda por essa ajuda. Aí depois disso o livro foi para a editora Fontenelle, que eu agradeço muito a toda a equipe, o Otton, a Cíntia, o Anderson da capa, todo mundo que deu uma força para que esse livro ficasse como está aqui, na minha mão. E o que é o livro, né? Então muita gente que já está lendo o livro pergunta, quem é o Beto? Por que a Ratoeira de Beto? Bem, o Beto sou eu. Né? O pessoal tem essa dúvida, quem é o Beto? O Beto sou eu. Por que o Beto sou eu? Mas o Beto também pode ser você. Como assim? O Beto é todo brasileiro, todo ser humano que teve relação com dinheiro sem instrução financeira. Não só o dinheiro em si, mas toda a forma que o dinheiro se apresenta, porque a gente tem que acreditar, tem que entender, melhor dizendo, que o dinheiro não é só o papel ou a moeda. Existem várias formas do dinheiro ser apresentado, porque na verdade o dinheiro não é o dinheiro. Ele na verdade é uma forma que tem atual da gente poder fazer trocas. Então ele é um meio indireto para as trocas. Então tudo que você pode usar para troca pode ser tido como uma forma de dinheiro. Mas isso a gente vai falar no decorrer do livro. Bem, hoje eu vou falar de dois aspectos desse livro aqui. O Beto, de forma geral, é um jovem de 18 anos e ele tem as relações com o dinheiro à medida que ele vai vivendo, né? Então, o livro vai contar desde os 18 anos de idade dele até um pouquinho antes dos 20. Então, a gente está falando de um jovem de 18 até 20 anos, mas tudo que está falando aqui pode ser aplicado para qualquer área da nossa vida, porque nem todo mundo teve o contato que ele teve com as situações que ele passou com 18, 19 anos. Ainda a gente teve essas relações com 20, 25, 30, então depende da história de cada um. Bem, os dois pontos que eu quero trazer aqui hoje, que são... E o livro, ele vai contando armadilhas financeiras. Então, por isso que eu usei o termo ratoeira, porque o ratoeira tem o fator do queijo, né, que atrai o rato, e aí tem um interesse, né? Então, o rato, ele não vai porque ele quer ser pego pela ratoeira, ele vai porque ele vê o queijo. Mas aí, em volta desse queijo, tem uma armadilha, tem algo que pode prendê-lo. E, geralmente, quando ele toma posse desse queijo, ele é pego pela ratoeira. Então, essa analogia que é feita com o livro. A Ratoeira de Beto vem nesse sentido. Então, vamos entender que o queijo é todo crédito, certo? E ratoeira é tudo que envolve esse crédito, no sentido de querer amarrar você nas decisões que você toma para tomar esse crédito. Bom, então, vou deixar aqui, pessoal que quiser o livro, eu tenho aqui na Escola de Música, Toque com Arte, aqui no Jurema, em Guarulhos, mas também vocês podem pedir pela própria editora Fontenelle, para quem não está aqui em Guarulhos. Quem está aqui em Guarulhos, aqui pertinho, aqui eu entrego, é só chamar depois aí no WhatsApp ou então no próprio Instagram. Ou então você pode pedir no site da Americanas, tem no Submarino e no Shoptime, tá bom? Então, é isso aí. Bom, as duas ratoeiras de hoje já estão no comecinho do livro. Ali logo no começo, o Beto ele consegue um emprego. E a primeira ratoeira, você vai falar assim, mas Éder, tem certeza que isso é um tipo de ratoeira? Sim, o salário. O salário é, sim, uma armadilha financeira. Em qual sentido? Qual o primeiro valor que você recebeu na sua vida? Será que você tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade? Aquela primeira moedinha que você pegou do seu tio, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, da sua avó, enfim. Você recebeu uma moedinha ou uma nota de R$1 na época, enfim. Na época ainda tinha cédula de R$1, né? Vamos dizer assim, para as pessoas aí que têm uma certa idade, sabem o que eu estou falando.
que já existiu a moeda a cédula de R$ 1. Hoje tem só a moedinha só. Então você recebeu um valor. E o que você fez com esse valor? Você gastou. Com o quê? Você nem lembra. E aí aconteceu o quê? Com 5 anos de idade, 6 anos de idade, os valores foram aumentando, e aí você continua com esse movimento, com essa inclinação à repetição desse conceito, de que todo o dinheiro que eu pegava, eu tinha que gastar. E acontece até um certo incômodo quando a gente olha para a nossa carteira, a gente olha para a nossa conta corrente, já falando do pessoal mais adulto, que parece que enquanto tem ali dinheiro na conta, algo estranho está acontecendo, porque eu tenho dinheiro, então eu tenho que gastar esse dinheiro. Então, é algo que vem acontecendo de maneira cíclica. Desde quando você é criança, todo o dinheiro que você pega, então você gasta. E aí, quando você começa a trabalhar, no caso do Beto com 18 anos, ele pega o primeiro salário dele, o que ele faz? Ele gasta. E nada anormal pensando nisso, né? Então, por isso que é o problema. Porque você começa a achar que isso é normal. Eu pego o meu dinheiro e eu tenho que gastar. Eu pego o meu dinheiro e tenho que gastar. Certa vez eu estava fazendo uma palestra para um pequeno grupo, e aí nesses pequenos grupos a gente consegue, né, conversar e interagir melhor. E aí uma menina, eu perguntei para ela, falei assim, do seu salário, quanto você gasta? Né? Quantos por cento? Não precisava falar o valor, só o percentual. Ela, tipo assim, como assim? Eu gasto tudo. Então é uma coisa natural que a gente tem, de certa forma cultural, de que a gente pega o valor e gasta. Pega o valor e gasta. Então a primeira armadilha financeira é o salário. A gente entender que o salário ele tem que ser dividido para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente recebe o salário e já quer gastar ele e consumir ele o mais rápido possível. Então essa é a primeira armadilha financeira que você tem, o seu próprio salário. A gente está chegando aí no dia 20, o pessoal que trabalha tem geralmente o vale no dia 20, então vamos começar a pensar um pouquinho diferente. Quando você recebe o seu salário ou o seu vale, o que você faz? Você já gasta ou você consegue pensar um pouquinho melhor com os recursos que você está recebendo, projetar o que é para agora, o que é para a semana que vem, o que é para o mês que vem, para planos que eu tenho daqui a um tempo mais longo. A segunda ratoeira que tem é o caixa eletrônico. Por que o caixa eletrônico? Porque o Beto, no livro, ele usa o caixa eletrônico para poder fazer a conferência do extrato bancário dele. E qual o problema disso? Acontece a arquitetura de escolha, que a psicologia econômica chama. É um caminho que você tem para tomar uma decisão. E quando você, então, usa esse caminho de ir até o caixa eletrônico para poder ver seu extrato, às vezes pode acontecer o quê? Tá chovendo, tá muito sol, tô cansado, tem fila para poder ver e você acaba deixando para lá. E aí você demora muito para ter um acesso, para ter uma visão da sua conta corrente. Nisso pode correr taxas de banco que você não está percebendo, ou até mesmo o seu próprio autoconhecimento de quanto dinheiro eu tenho na minha conta. Então eu recomendo para quem tem esse hábito, comece a ter o hábito de ter um aplicativo. A gente tem o celular, praticamente a gente vê status e stories de todo mundo aí durante o dia. Então vamos tentar aproveitar esse hábito de ver Instagram, a live que vocês estão vendo agora. Também tem um tempo no seu dia para você poder dar uma olhadinha, nem que seja de 1 minuto, para dar uma conferida na sua conta, ver se o saldo que estava ontem é o mesmo que está hoje, se não houve nenhuma compra, se não houve nenhum lançamento na sua conta, e aí você consegue entrar em contato com o banco se tem alguma coisa ali que não deveria estar. Geralmente um serviço que você não contratou, um plano de farmácia, isso acontece muito e a gente fica ali, a taxa do banco, do serviço, de repente está cobrando alguma coisa que você não está usando. Então é bacana ter esse controle e olhar sempre no aplicativo. Evitar deixar essa... Na época dos nossos avós, dos nossos pais, não tinha aplicativo bancário, né, em celular. Então era aceitável naquela época a gente procurar um caixa eletrônico para poder ter acesso à nossa conta. Mas isso já não cabe mais no tempo que a gente está vivendo agora. Então, resumindo, quero que vocês aí coloquem nos comentários, depois esse vídeo vai ficar no IGTV, eu queria que você comentasse alguma coisa que você achou interessante sobre o salário, alguma coisa que você queira compartilhar. E o Beto é um ser humano como nós, é como eu, como você,
E aí a gente vai aprendendo com o Beto que certas escolhas que ele faz leva ele para riqueza ou leva ele para pobreza. Então vamos entender que o salário é a primeira coisa que a gente pode se complicar. Acreditar que o salário é para ser gastado 100%. E olha quando a gente gasta ainda além do salário, né? Que serão as próximas ratoeiras aí, sem querer fazer um spoiler, mas vai ser falado isso também, de quando o salário acaba, os meios que a gente pode conseguir ampliar, né, esse gasto, que não é algo muito legal. E a segunda coisa é que nós tenhamos o hábito de olhar com uma frequência, talvez não todo dia, mas um dia sim, um dia não, nosso extrato bancário, sem a necessidade de ter que ir ao caixa eletrônico. O caixa eletrônico fica com a função de eu ir lá para pagar uma conta? Talvez não. Se você já tiver o hábito de pagar pelo aplicativo, pelo código de barra, também você consegue fazer isso pelo celular. Então percebe que o aplicativo está aí para nos ajudar. E o Beto demora muito tempo para começar a fazer isso. Então às vezes ele é surpreendido por lançamentos que tem na conta dele, porque ele só olha o extrato bancário pelo caixa eletrônico. Por hoje é só. Na próxima quarta-feira, às 9 horas, nós teremos mais duas armadilhas financeiras, e aos poucos vocês vão anotando aí, ó, isso aqui eu já caí, esse aqui eu já, não caí nessa aqui não, isso aqui eu ouvi alguém, uma história de um primo, de um tio que caiu nisso daqui, mas eu não. Pô, essa daqui tá parecendo que esse Beto sou eu. Então é uma leitura é uma história fictícia, mas a gente pode se encaixar em muitas histórias aí, tá bom? Pessoal, boa noite, até quarta-feira que vem. E aí, deixa eu ver aqui, posso abrir para pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa um minutinho aí. Posso pedir para vocês colocarem também nos comentários. A gente vai fazer então toda semana, às quartas-feiras, às 9 horas, para a gente deixar meio que uma série de aulas, ou melhor, série de aulas não, né? Série de comentários do livro A Ratoeira de Beto. Então, vamos lá, Denilson está entrando agora, mas a gente já está terminando já. Agradecer todo mundo que participou, Edilson, Andréia, deixa eu ver quem mais aqui. A Janaílson está aí, Valdemir, aqui, quem é a Lígia, cientificamente postando, Valdemir, Matheus, é isso aí, pessoal. Então, boa noite para vocês. Fiquem espertos, então, ligados com o quanto vocês recebem de salário. Ele pode ser uma ferramenta, mas ao mesmo tempo pode nos complicar. E o caixa eletrônico, tentem encontrar uma ferramenta que vocês consigam ter acesso à conta de vocês com maior frequência. Fiquem com Deus, boa noite e até quarta-feira que vem. Até lá.